trazer a palavra do Senhor. Gostaria que os irmãos ficassem de pé. Hoje o Daniel vai trazer a palavra do Senhor para nós, com graça da presença do Senhor. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Levante suas mãos aqui. Vamos abençoar a vida do Daniel. Que o Senhor use ele poderosamente. Amém? Senhor, te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se faz presente aqui nesse lugar. E o mais importante é isso. Senão estaremos aqui só por estar. Mas que o Senhor traga, Senhor, a tua palavra agora no nosso coração, nós precisamos dela. Sei que estamos aqui para prestar culto ao Senhor, mas também sem a sua palavra, Senhor, que fale em nossos corações também de nada vale, Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, use a vida do Daniel, Deus. Que teu Espírito Santo use ele poderosamente, que ele possa entender que ele é um canal do Senhor, Deus, e venha transmitir a sua palavra com fidelidade, com sabedoria, com entendimento que tem do céu, Senhor. E assim também nós, Senhor, que os nossos corações, que os nossos ouvidos, que as nossas mentes estejam abertas, Deus, para receber aquilo que o Senhor deseja falar conosco. É o que eu lhe peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Novamente, paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Só um minutinho. Amém. Chegou o momento da palavra. Antes, queria falar com as crianças seguirem a irmã Bia e a irmã Rosana para estar tendo um momento de cultinho, que é uma bênção na vida, porque o Senhor fala em Provérbios, acho que os irmãos cansam de ouvir, né? Que ensina o caminho, que a criança deve andar, para que não se desvie quando se tardar. É isso que o Senhor fala, porque o primeiro ensinamento que nós devemos ter com as nossas crianças é que elas venham aqui para conhecer mais de Deus e adorar. Então é muito importante trazer as pessoas, nossas crianças, para estar aprendendo mais de Deus. Amém? Antes de começar, queria falar que o pastor, hoje, e sua família, o pastor Adriano, Valéria e João, não estão presentes aqui, porque o João tem uma prova lá em São Paulo, então, por questão de locomoção, os pais foram lá e deixaram ele lá, e daí até ele voltar ficaria difícil. Então, só para falar que ele mandou um abraço para vocês e que está tudo tranquilo, ele não veio por conta disso. Amém? Qual é o nome da irmã? Ianê, eu acho que é a primeira vez que eu vejo você. Quero dizer que você é muito bem-vindo aqui na casa do Senhor. Sabe que as portas vão sempre estar abertas. É muito bom ver você, ver o Valdo e a Néia novamente. Vocês também são muito bem-vindos na casa do Senhor. E é uma honra ter vocês aqui como parte do corpo de Cristo. Amém? Amém. Então vamos dar início à palavra. Então, irmãos, eu quero que vocês já de pé abram comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios que está no Novo Testamento, depois de Romanos. 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Vamos lá. Se alguém já achou que ele vai ajudar o irmão ao lado, então vamos nos ajudar para que nós possamos estar juntos lendo a palavra. Então, 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Amém? Vou começar ali então com os irmãos. 1 Coríntios 11, do 23 ao 26 diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis desse pão e beberdes desse cálice, anunciares a morte do Senhor até que ele venha. Vamos repetir esse último versículo, irmãos, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciares a morte do Senhor até que ele venha.
Repita comigo até que ele venha. Até que ele venha. Novamente. Até que ele venha. Amém. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, essa, Senhor, é a tua palavra. Esse, Senhor, é o nosso alimento, Senhor. O alimento, Senhor, que fortifica a nossa alma. Quero, Senhor, entregar em tuas mãos, Espírito Santo, para que venha habitar, Senhor, não seja de nós, mas estar presente no nosso meio. Ó Pai, eu quero te louvar por tudo que o Senhor tem entregue, Senhor, na minha vida, e que eu possa ser um canal de bênção para entregar a palavra pura que é o Senhor. Obrigado, Senhor, pela união santa que estamos aqui, para louvar e exaltar o teu santo nome. Assim que eu oro, peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então hoje, se eu for colocar um tema, eu gosto bastante de colocar tema até para que nosso cérebro comece a entender o que nós vamos falar. E a mensagem do dia é até que ele venha. Sabe, é muito comum hoje, na Santa Ceia, é muito comum nós lermos essa passagem até para entendermos o que o Senhor fez por nós e o motivo na qual nós estamos fazendo esse ato. Então, o ato do Senhor, o ato da ceia, é exatamente isso, é para que nós possamos lembrar e proclamar o que o Senhor fez por nós, de ter se entregado, morrido na cruz e ressuscitado, e ter esse prazer de ressuscitar junto com o Senhor. Então, antes de mais nada, eu sempre gosto de contextualizar o que está acontecendo, até para que nós possamos ter um entendimento mais profundo da palavra do Senhor. Eu vou ler para os irmãos os versículos 17 ao 22. Se quiserem, pode acompanhar comigo. Paulo diz: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões em parte ou creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não temos porventura casas para comer e para beber, ou desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Então, Paulo, ao escrever essa carta para a igreja de Corinto, o que acontece? Naquela época, hoje, nossa ceia, nós temos pessoas que vêm aqui, preparam essa mesa, o personagem está muito bonito, preparam a mesa com um pão, preparam um vinho ou um suco de uva. Mas, antigamente, não era assim que era feito. Não existia uma pessoa em específico que ia lá e preparava a mesa, não. Cada um trazia o seu alimento. Engraçado que quando nós pensamos em ceia, nós achamos que é só pão e vinho. Não, a palavra do Senhor fala que a ceia é literalmente um banquete. Então cada um contribuía segundo o vosso coração. Até porque todos entendiam na igreja de Corinto o quê? Que existiam pessoas que eram mais abastadas e existiam pessoas menos abastadas. Então eles faziam essa reunião com um banquete para que todos pudessem ter a oportunidade de desfrutar. E assim a palavra de Deus era pregada. Amém? Mas o que Paulo identifica? Paulo identifica que as pessoas estavam comendo antes, estavam bebendo antes, ou muitas vezes levavam apenas para consumo próprio e não pensavam nos irmãos que estavam ao lado. Tanto é que ele fala, porque cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Então o que acontece? As pessoas não estavam mais olhando para o ao redor, e sim para si mesmo. E o que Paulo fala? Fala assim: tome muito cuidado, porque o que vocês estão fazendo nada mais nada menos é para consumo próprio. E o nome de Deus, através da ceia, tem que ser glorificado. E esse ato está sendo para glorificar a você mesmo. Então Paulo ele vem e confronta a igreja de Corinto para que possa entender que, na verdade, quando vamos ceiar, nós estamos juntos, e principalmente para que a palavra do Senhor seja pregada de forma em comunhão. Então, lembre-se disso. A palavra de Deus, quando se trata da ceia, temos que guardar que é questão de comunhão.
Se nós não praticarmos o ato sem estarmos em comunhão, sem olhar um para o lado, Paulo fala o quê? Que Deus não se agrada dessa maneira, porque não é assim que nós glorificamos o nome de Deus. Pode ser muito pesada a palavra assim, mas o que Paulo quer mostrar? Paulo fala a partir disso, que ao longo da nossa jornada aqui, vamos olhar que ele está olhando já lá para frente. Lá em Apocalipse nós vamos ver o que o Senhor está preparando para nós. Amém? Então vamos lá. Então a partir disso, nós entendemos que a ceia, nós olhamos aqui esse ato que iremos fazer hoje, está único e exclusivamente para glorificar o nome do Senhor e nós lembrarmos o que Ele fez por nós. Mas não por nós mesmos, mas sim para o corpo, a noiva e a igreja de Cristo. Mas antes disso, nós temos que explicar o ato da ceia. Nós temos que entender o que nós estamos tomando, porque não é o ato só de comer e beber, mas lembrarmos do que o Senhor fez. E isso está em João 6, do 51 ao 57. João 6, do 51 ao 57. Não se preocupe que eu vou ler para vocês. Diz o seguinte: Jesus disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E assim disputavam os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar essa sua carne a comer? Os judeus, os fariseus, achavam que Jesus estava sendo canibal, ele literalmente pegar a carne e dar. Mas o que o Senhor fala? Na verdade, eu vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai, assim que de mim se alimenta, também viverá por mim. Olha a bênção que Jesus está explicando no nosso ato de comermos o pão. Simplesmente comer o pão e beber o vinho não é apenas um ato, mas sim uma manifestação de Jesus em nós. Porque ele fala que quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e o meu sangue eu o ressuscitarei no último dia. Então há uma promessa. Quando nós lembramos do que o Senhor fez por nós entendemos que ao digerirmos, ao bebermos, nós estamos tendo a condição de entender que teremos a vida eterna. E mais do que isso, ter a oportunidade de ressuscitar e habitar os céus. Amém? Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Então, a primeira coisa que nós devemos colocar no nosso coração, que ao estarmos vindo para cá, além de lembrar o que o Senhor fez, nós estamos tendo essa condição de ser ressuscitado no último dia, onde a igreja será glorificada, onde a noiva estará adornada e nós estaremos no céu cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, mais do que tudo isso, mais do que apenas um ato, nós lembrarmos de que nós estamos juntos. Assim como o presbítero João pregou, nós como igreja, cada um tem o seu membro, tem a sua respectiva função. Então, o que adianta eu vir aqui e tomar a ceia, sendo que eu estou em contenda com o irmão, sendo que o meu pé direito não está funcionando e eu não estou preocupando? O Senhor fala que nós devemos nos preparar, a noiva adornada, para que assim nós possamos subir aos céus. E assim como nós comermos o pão, ele ainda fala que nós, aquele que comer do meu pão, comer da minha carne, não terá mais fome. Aquele que bebe da minha água, eu sou a água da vida, Jesus, a água da vida, Jesus fala, não terá mais sede. Amém? Então, é isso que nós devemos entender. Que a ceia, quando nós olhamos para a última ceia, o que nós devemos entender? Que é uma mesa posta, enorme. É uma mesa posta. E ali há um banquete. E quando Jesus vem e reparte o pão, ele não pegou o pão à toa. Ele poderia ter pego qualquer coisa. Lá tinha caixa de uva, lá deveria ter um pão, lá deveria ter outras coisas que pudessem formar um banquete, como
fruta ou coisa assim, mas por que ele pegou o pão? Para que todos pudessem entender que ele é o pão vivo que desceu do céu. Então por isso que ele fala em João 6 o quê? Na verdade, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não perderdes seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Então quando nós comemos do pão, nós bebemos do vinho, nós temos vida. O Senhor fala que nós temos vida. Repita comigo. Quando eu como, quando eu bebo da ceia do Senhor, eu tenho vida. Eu tenho vida. Amém. Então é isso que nós devemos entender, que mais do que tudo, o Senhor nos garante a vida. Então, além de ressuscitar, Ele nos dá a vida eterna. Mas o que isso representa para as nossas vidas? Então, acabamos de entender o quê? Entendemos o significado que Jesus é o pão da vida, aquele que comer do pão, aquele que beber do vinho, estará representado juntamente ao Pai, ressuscitará e tem vida. Mas o que isso representa para nós? Sabe, acho que muitas vezes nós, vemos aqui, eu falo por mim mesmo, vemos aqui, só tomamos e saímos. E muitas vezes nós não enxergamos diariamente o que acontece nas nossas vidas. Mas quando o Senhor vem para tratar a nós, Ele quer dizer o quê? Ele quer dizer sobre a segurança da vida eterna. Então, o que isso representa? A vida eterna. Eu preciso reconhecer Jesus diariamente na minha vida. Não adianta eu vir tomar do pão, tomar do vinho, sem que eu reconheça quem Ele é para mim. Qual é a nossa identidade no Senhor Jesus. Sabe, porque não adianta vir e fazer o ato e deixar de lado o Senhor dia a dia. Seja no trabalho, seja corrido, seja com os filhos, seja com os irmãos, seja com os parentes, seja para arrumar casa. Se nós não colocarmos o Senhor em primeiro lugar, nós não temos a chance de viver uma vida de graça e de abundância, assim como o Senhor fala em Isaías e em Apocalipse. Então entenda que todos os dias, ao acordarmos, nós devemos reconhecer quem é o Senhor na nossa vida. Se Ele é o Senhor da sua casa, se Ele é o Senhor da sua família, se Ele é o Senhor da sua filha, do seu filho, se Ele é o Senhor do seu trabalho, se Ele é o Senhor do seu lazer, em tudo. Nós devemos reconhecer Jesus como primeiro. O que a palavra fala? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque quando nós estamos à frente da situação, nós temos medo, nós temos falha. Mas quando nós colocamos Deus em primeiro, há um Deus que nos guarda, assim como foi lá em Moisés. Ele era coluna de fogo, porque no deserto esfriava muito, então ele esquentava o povo para que continuasse progredindo. Ele era a nuvem, a coluna de nuvem, para que fosse sombra e o povo pudesse caminhar de forma tranquila. Então, quando nós colocamos o Senhor na frente, pode ter batalhas e batalhas e batalhas, mas nós sabemos que o nosso Deus é mais do que vencedor. Então, não adianta nós vivermos uma vida dizendo que somos cristãos se nós não temos vida com o Senhor, se nós não colocamos Deus em primeiro em todas as coisas. Porque assim como o Senhor fala, nós devemos olhar para cima, olhar para a vida eterna, olhar para o alvo que é Jesus Cristo. Então, em tudo quanto fizeres, fazer em meu nome. Então, se você tem algum problema no trabalho, não tenha medo de chegar no banheiro. Eu já fiz isso muitas vezes, irmãos. E está tendo uma aflição no trabalho, porque infelizmente tinha uma perseguição. Eu chegava no banheiro e falava: Senhor, eu não consigo lutar essa guerra. Preciso que o Senhor lute para mim, porque eu sei que o Senhor sairá vitorioso. Na palavra do Senhor fala que debaixo das asas dele nós estamos seguros. Então não há seta que voe em dia, nem peste diante da escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Nós sabemos que Jesus é que cuida da nossa vida. Posso ouvir um amém? Amém. É isso aí. O amém significa eu creio. Então não tenha medo. Aqui não é proibido você falar glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui para prestar um culto ao Senhor. E quando nós dizemos amém, nós estamos testificando. É a palavra que vem do Senhor. Então assim nós entendemos que o Senhor, na frente das nossas batalhas, nós sempre sairemos
vencedor, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Os irmãos estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Então é isso que nós devemos entender. Quem Jesus é para nós. Mas eu não sei muitas vezes como lidar, eu não sei o que acontece, quem é Jesus, o que eu sou nele. Tem uma frase que ele fala que nós devemos levar para a nossa vida inteira, que é o que responde todas as nossas perguntas. Na palavra do Senhor, Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então vamos lá. Para quem eu posso correr? Eu sou Jesus. Para onde eu devo ir? Ele é o caminho. O que eu devo fazer? Não tem problema, pois Ele é a verdade. E o que eu devo fazer na minha vida? Devo confiar no Senhor, porque Ele traz a vida eterna. Então, as perguntas como para onde, para quem, o que eu devo fazer, são todas respondidas por Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é suficiente. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é a resolução de todos os nossos problemas. Assim como o Senhor fala que no mundo nós teremos aflições, bem de bom ânimo. É como se nós olharmos e tivesse tudo escuro, mas tivesse uma luz no fim do túnel e fosse assim: eu estou aqui com você, tem de boa ânimo, porque eu venci o mundo. Aquilo que era para fazer você sofrer no charco de lodo, aquilo que era para fazer você ranger os dentes, não tem problema, porque eu já venci o maligno. E você, aceitando o Senhor como o único suficiente Salvador, faça com que nós somos ressuscitados junto com eles. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, isso nós devemos entender, que o autor da ceia é Jesus. O autor do pão é Jesus. O autor do vinho é Jesus. Tudo aponta para Jesus. Tem uma coisa que eu levo na minha vida. Toda vez que eu vou ler alguma coisa, até ver uma série, seja na Netflix, seja na Amazon, enfim, qualquer outra coisa, parece que tudo nós vemos Jesus. Eu acho que os irmãos já devem ter lido as Crônicas de Nárnia. Resumindo, o que é as Crônicas de Nárnia? É um mundo em que há 4 crianças e eles, com sua imaginação, entram num armário e do nada entram numa terra totalmente diferente. E ali há um leão que governa. E esse leão, há uma briga entre a rainha do gelo, ela vem para tirar a posse do leão. E quando mais se espera, esse leão parece que está morto. Depois de 3 dias, esse leão aparece bramando, rugindo como todos nunca tinham visto. E olha a analogia que o Senhor faz, até nos filmes, olharmos para Jesus, em que o mundo, o governo, acha que tem posse, mas quando o Senhor ruge lá do céu, não há ninguém que possa impedir que Jesus avance e que Jesus reine. Então, se for ler uma filosofia, pode ser que você não entenda nada aqui da palavra. Entenda que tudo aponta para Jesus. Única coisa, tudo aponta para Jesus. Amém? Dando sequência, então, nós entendemos sobre a questão da ceia e a prática, voltando em Coríntios 11, agora os versículos seguintes, versículos 27 e 32, o Senhor diz o seguinte: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Olha isso, aí o Senhor tem com a sua palavra. Então, quando nós temos a esperança em Cristo, mas quando o Senhor ele fala assim, vocês estão fazendo, Paulo fala para a igreja de Corinto, vocês estão fazendo de forma pura, há uma condenação para essas pessoas. Então a pessoa vira réu do próprio corpo e do sangue de Jesus. Não
Não é à toa que o Senhor fala lá em Mateus, no final dos tempos, diz que muitos profetizarão no nome de Jesus, muitos curarão no nome de Jesus, muitos expulsarão demônios no nome de Jesus, mas quando chegar no céu, ele fala assim: aparta de mim, porque eu não te conheço. Por quê? Porque a vida com Ele, a vida diária com Jesus, não foi feita de forma correta. Como assim? Muitas vezes nós falamos que eu sou crente, eu sou assim, eu sou pomposo, eu estou lá, eu sei a Bíblia de cor, mas a intimidade que é o que o Senhor quer todos os dias, muitas vezes nós não praticamos. E por isso que o Senhor fala, bate assim, o pastor gosta de fazer assim, né? Eis que estou à porta e bato. Se vos abrirem as janelas do seu coração, eu entrarei e cearei com você. Então, todos os dias nós devemos entender que precisamos ter uma intimidade com o Senhor, até para que nós não tenhamos condenação junto ao tomar do pão e do vinho. Mas mais do que isso, por que Paulo fala isso? O que o Senhor quer dizer? Porque aquelas pessoas que estavam tomando do pão e tomando do vinho e ceando, estava fazendo para benefício próprio. Mas nós entendemos que a ceia do Senhor se deve única e exclusivamente para glorificar o nome dele. Então, em tudo quanto fizermos, temos que dar toda a honra e toda a glória ao Senhor, para que quando chegarmos aos céus, o Senhor venha e fale assim: filho querido, entre no reino dos céus, você venceu o bom combate, acabou a guerra, e eis aqui a coroa da vida eterna. Amém? Então, todo momento, enquanto nós lembrarmos do Senhor, fazer menção do Senhor, nós devemos glorificar o nome de Deus. E logo em seguida, o que fala no versículo 28? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tem muitas vertentes que falam que quando nós vamos cear, a pessoa não pode estar em pecado nenhum. Sabe, mas quando o Senhor fala isso, olha que interessante, quando nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor através desse ato, nós primeiro devemos olhar para nós mesmos, examinar: Senhor, eu sou falho, Senhor, eu não consigo fazer as coisas, porque sem Ti eu não sou nada. Examinar: Senhor, eu caio nisso. Ter um reconhecimento de que nós não somos perfeitos. Porque até se nós aprendemos junto a Enoque, se atingirmos um limite de perfeição, o Senhor vem e Ele traz junto a Ele. Por quê? Porque o Senhor fala que diariamente nós devemos entender que a misericórdia dele se renova a cada dia. Então, tem problema de errar? Tem. Não devemos insistir no erro, mas devemos entender que há um Deus que pagou um preço na cruz para que nós tivéssemos vida e assim perdoar os nossos pecados. Então, toda vez nós devemos compreender os nossos atos. Devemos entender que não somos perfeitos, nós somos falhos, mas que há um Deus que pega pela sua mão e levanta. Não é que na palavra do Senhor fala: lembre-se de onde caiu, volte e depois continua a caminhada. Por quê? Para que você lembre que há um Deus que morreu por você, há um Deus que deu a vida para você. Então, se errou, volte para o caminho, peça perdão, se arrependa e vá para o alvo, que é Jesus Cristo. Então, isso que é interessante, porque muitas vezes a gente fala assim: não, se eu estou em pecado, eu não vou tomar. Mas o que o Senhor fala? Primeiro, examine-se a si mesmo examine-se a si mesmo, e assim que fizer, coma desse pão e beba o cálice. Então, todo começo de mês na qual nós fazemos, o Senhor nos convida a olharmos para nós mesmos e falar: Senhor, eu estou errando nisso. Mas eu sei que há um Deus que nos reconciliou junto ao Pai e abriu os céus para que possamos ter comunhão direta com Ele. Então, se errou, reconheça o erro, mas volte e entenda que o Senhor está dando uma nova oportunidade para começarmos de novo e entender que passo a passo nós chegaremos a Ele, até a salvação que o Senhor nos deu, lembrando que o Espírito Santo é que nos lidera, porque o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, mesmo se nós, no mais profundo íntimo, nós não lembramos, nós temos o Espírito Santo que está liderando nossas vidas e capacitando e falando assim: ó, você errou,
nessa parte. Não tenha problema, peça perdão e volte, e vá para frente. Olhe para frente, porque há um céu, há um novo céu, há uma nova terra, onde não há ranger de dentes, onde não há aflição, onde não há choro, onde não há noite, mas sim a glória do Senhor resplandecendo todos os dias. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Eu gosto que os irmãos falam comigo. Então entendo que isso, nós devemos comer do pão e beber do cálice, antes nós devemos nos examinar, mas o Senhor fala para que nós não façamos isso para glorificação nossa, o que é juízo para si, quer dizer, egocentrismo. Não, eu tomo a ceia, então eu estou melhor, eu toco o teclado, então eu sou melhor que você. Não, todos nós somos um corpo, cada um tem a sua função, mas sabe que o todo representa tudo para a glorificação do nome do Senhor. E isso que nós devemos entender, que nós somos disciplinados pelo Senhor. Nós estamos já caminhando para encerrar. Então, primeiro nós devemos entender o que o Senhor fez por nós, que é a ceia que nós devemos tomar. Jesus fala que Ele é o pão da vida e Ele é o sangue da salvação. Então, é isso que nós devemos lembrar. Nós devemos lembrar o que também? Nós devemos lembrar que o que a ceia representa para nossas vidas. É como se fosse um passe para a vida eterna. E aí sim, agora nós devemos entender que não somos mais eu, mas sim somos nós. Somos o todo. E é isso que fala no versículo 33. Vou ler para os irmãos. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Sabe, uma coisa que o Senhor fala, uma coisa que eu estava ouvindo ontem para trazer a palavra para os irmãos, é que muitas vezes nós fazemos como se fosse um memorial. Mas na verdade não é um memorial, e sim um fortalecimento da noiva do Senhor. Porque quando o Senhor voltar, Ele fala que está esperando a sua noiva adornada, a sua noiva de forma perfeita. E é isso que o Senhor quer. Então toda vez que nós nos reunimos, era para nós termos comunhão. Lembra que eu falei no começo? Então toda vez que nós nos juntarmos é para termos comunhão. Não existe maior ou menor no reino dos céus. É isso que o Senhor fala. Até para que nós possamos entender que diariamente nós precisamos um do outro. Nós acabamos de ver o testemunho do encontro de mulheres que foi ontem. Entenda que toda vez que nós temos uma programação, nós temos encontro de homens, encontro de mulheres, encontro de jovens, e o culto sempre seja participativo para quê? Para ter essa comunhão. Pode ser que nós não falamos nada da palavra, assim como já tivemos no Irmão Valdir, comemos um bolo maravilhoso, um café delicioso, e aquilo foi um tempo de comunhão muito mais do que uma palavra. Por quê? Porque o Senhor estava habitando no meio, porque estávamos glorificando o nome do Senhor através dessa comunhão bendita que o Senhor fala. Então não se trata apenas de um memorial, mas um fortalecimento da noiva do Senhor. E depois que o Senhor fala isso, fazei isso em memória de mim. Uma das coisas que eu errava, na verdade eu não olhava para isso. O fazer em memória de mim não é o comer o pão, mas sim o partir. Então, fazer em memória de mim é o partilhar. Então, toda vez que nós lembrarmos do Senhor, nós devemos partilhar o pão. O que seria partilhar o pão? Compartilhar as experiências que o Senhor traz na sua vida, compartilhar o que o Senhor tem falado com você para que a igreja seja edificada. Então, todo testemunho ele é bem-vindo. E na palavra do Senhor fala que o testemunho é para a edificação da fé e para que o nome de Deus seja glorificado. Então, toda vez que nós fazemos em memória dele, nós devemos partilhar, compartilhar as coisas que o Senhor tem feito, para que todos nós possamos aprender uns para os outros. E é isso que o Senhor fala, uns aos outros, é estar a serviço do reino, e estar para o reino. Então é assim que nós discernimos o corpo de Cristo. E é assim que o Senhor fala, até que Ele venha. E agora, já encerrando, quero que os irmãos se levantem, para que nós possamos encerrar essa palavra. O que nós devemos entender? Porque o título dessa mensagem foi Até que Ele venha. Porque o Senhor fala que nós devemos fazer isso constantemente, até o momento que tocar a última trombeta e o Senhor venha e arrebatar. Então o Senhor nos convida ao quê? A olhar para trás, olhar para o passado, pelo que o Senhor fez por nós,
para Deus, para cima, para saber que há um Deus que cuida da gente e que faz com que nós possamos diariamente conquistar as coisas que Ele tem preparado para nós, mas mais do que tudo está apontado para todas as coisas, que é a igreja. Então lembre, para trás pelo que o Senhor fez por nós, para frente que é a vida eterna, sempre apontando para Deus, para que o todo seja edificado e o nome de Deus seja glorificado. E aí que vem o que o Senhor, por que a importância de nós estarmos fazendo a ceia? Quero que os irmãos abram comigo em Apocalipse 19. Apocalipse 19, do 7 ao 9. Esse eu quero que os irmãos abram todos comigo. Apocalipse 19, do 7 ao 9. Amém? Os irmãos encontraram? Amém. Então vamos lá. Apocalipse 19, do 7 ao 9 diz o seguinte: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Novamente, versículo 9. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, quando nós, hoje, nosso convite diário, nosso convite mensal, estarmos celebrando a ceia do Senhor, é porque estamos nos preparando para que, quando subirmos a céu, nós tivermos um banquete recheado junto ao Senhor. Nós fazemos memória que o Senhor morreu e ressuscitou por nós, mas estamos nos preparando para que nós possamos tomar a ceia junto com Ele. E é isso que o Senhor nos convida a fazer. Então, fazeis memória de mim até que o Senhor venha. Então, eu quero que você entenda nesse dia, a palavra para você lembrar para essa semana, e também para a sua vida, é que nós estamos celebrando o que o Senhor fez por nós, mas estamos também sendo preparados para que um dia nós possamos estar junto ao Senhor, comendo e bebendo do bom e do melhor, junto a Ele. E lá nós não teremos mais problemas, não teremos mais preocupações, mas teremos a vida eterna. Amém. Posso ouvir o glória a Deus? Amém. Amém. Então feche os olhos, vamos encerrar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, por estarmos unidos em comunhão para celebrar o corpo de Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos garante a vida eterna a partir do momento em que nós comemos do Seu pão diariamente. Nós fazemos menção do Seu nome diariamente. Nós temos comunhão contigo, para que quando chegarmos aos céus, o Senhor fale para nós: filho meu, entre no meu reino e tome a coroa da vida eterna. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez por nós, porque o Senhor nos convida a lembrar por tudo que o Senhor passou, porque era para nós passarmos, mas o Senhor fez tudo isso, sofreu na cruz, foi até o inferno, tirou as chaves de lá e ressuscitou. E nós temos a graça de sermos ressuscitados junto a Ti, ó Pai. Deus, entregamos, Senhor, tudo a Ti, essa palavra, Senhor, para que nós possamos glorificar o Teu Santo nome. Não se trata, Senhor, de mim, Daniel, mas se trata de nós, a Igreja do Senhor. Se trata do Ministério Igreja Cristã Videira. Se trata da noiva do Senhor. A Senhor, entrega em Tuas mãos essa palavra. Entrega, Senhor, te agradeço pela presença do Senhor. No nome de Jesus, amém. Posso ouvir uma salva de palmas, Senhor?